Saudações alvinegras, pessoal! Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui um vídeo bastante difícil, no sentido de que o Santista sofre muito, então vamos seguir no sofrimento habitual, que é falar do Santos Futebol Clube e da entrevista coletiva, o nosso tradicional vídeo pós-entrevista coletiva, de análise de entrevista coletiva do treinador do Santos, no caso, Odair Hellmann. De novo, o ponto focal de mais uma eliminação, né? E de mais uns questionamentos feitos pelos jornalistas. Então, falaremos aqui da entrevista coletiva de Odair Hellmann depois deste empate eliminatório contra o Bahia, perdendo na decisão por pênaltis. Um Santos que jogou mal novamente. Vou falar aqui, ser bem sincero, não assisti o jogo, estava trabalhando, mas vendo os melhores momentos é muito nítido que o Santos não jogou bem, que só conseguiu aparecer no ataque depois que já estava perdendo. O Bahia teve mais chances, poderia ter aberto o placar antes. E com tudo isso, o Santos conseguiu ainda um empate no finalzinho para ser eliminado aí nos pênaltis. E, enfim, vamos ver o que Odair Hellmann falou sobre os pênaltis, sobre a disputa, sobre a eliminação e sobre o que esperar desse Santos aí para os próximos jogos. Spoiler, ele não fala exatamente sobre o que esperar do Santos nos próximos jogos. Vamos à entrevista coletiva. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe e comente aí o que você achou de tudo isso que está acontecendo com o Santos, que não é fácil, não está fácil e não é fácil ser santista, cada vez mais difícil. Só fazer um comentário aqui que o Vado Santista já falou no último vídeo, né? Fora Rueda, fora daí, fora daí, fora daí, fora daí, fora daí, Rueda. Pois é, Vado, tá difícil. Vamos ver então o que o Oder Hellmann falou nessa entrevista coletiva. Primeiramente, a pergunta foi sobre ser uma noite cheia de emoções e a questão das poucas finalizações. E de fato, o Santos é um time que não chuta para o gol, é o time que tem menos finalizações no Campeonato Brasileiro. E, de novo, finalizou muito pouco. No gol mesmo, foi só o lance do gol aos 49 do segundo tempo, se eu não estou enganado. E o Oder Helman começou falando que é uma eliminação que deixa triste, veio para classificar. O jogo no primeiro tempo foi um jogo truncado, de competição e tal. E ele vai falar sobre. Ele vai descrever principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo eu não gostei tanto, mas o primeiro tempo ele fez uma explicação um pouco mais completa e eu vou já começar compartilhando com vocês o que o Odair Hellmann, o nosso treinador, falou sobre o primeiro tempo do Santos contra o Bahia na Arena Fonte Nova, assim que meu computador permitir. O primeiro tempo foi um jogo truncado, um jogo de competição, onde a gente encaixou bem a marcação, principalmente naquela construção inicial dos três zagueiros. Conseguimos pressionar a saída, não deixar o time do Bahia ter a construção, que é uma das características do time, não deixar ter amplitude. Mas no momento de recuperar essa posse, ou de fazer um jogo mais de aproximação, mais técnico para criar as oportunidades de finalização, a gente não conseguiu. O Bahia também não conseguiu, então ficou um jogo truncado de transições, né? Competitivo, tático dos dois lados, mas sem nenhum jogo técnico no primeiro tempo. Então aí ele explicita, né? Ele ressalta como nem o Santos nem o Bahia conseguiram. Faltou o jogo técnico. E é isso que preocupa o torcedor do Santos. Falta jogo técnico para esse time. No segundo tempo ele falou que abriu um pouco mais, até porque é um jogo de mata-mata, então é natural que abra um pouco mais, porque tem cansaço, tem a busca pelo gol. E aí o gol foi um lance pontual e é terrível a tomada de decisão e a falta de comprometimento do Rodrigo Fernandes no lance que começa o gol do Bahia, uma bola absolutamente dominada que ele simplesmente larga o lance alegando que a bola saiu, sendo que nitidamente ela não tinha saído. É muita falta de foco, de concentração, para não dizer displicência. E aí, enfim, foi um lance pontual, estava posicionado, a bola estava sob controle, perdeu, e aí tem a situação do gol. Ele diz que faz as mudanças, então busca fazer as mudanças para dar mais velocidade, mais jogo nesse sentido, né?
troca de passes para tentar o empate. Ele afirma que até, não só pela situação, mas também porque o Bahia baixa a linha e dá a bola para o Santos, começa a torcer de cruzamento de escanteio, que foi o que acabou gerando o próprio gol do Santos, um lance de escanteio que até o João Paulo vai para a área. E aí eu vou colocar o finzinho da resposta dele com relação ainda a essa eliminação mesmo, né? A primeira pergunta é mais sobre a Mas não eliminação. foi um jogo técnico e essa é a nossa dificuldade. Esse é o passo a mais que a gente tem que dar para equilibrar a organização, a competição, a intensidade e a transição e a troca de passes, as conexões, para que a gente possa fazer essas finalizações e aumentar o número de finalizações. O jogo não foi um jogo de finalizações para os dois lados, de muitas, mas essa é uma dificuldade que a gente já detectou e que a gente precisa evoluir e melhorar. Hoje não foi no caso da nossa dificuldade, mas o jogo também em si trouxe essa dificuldade. E esse passo a gente tem que dar para evoluir e ficar mais forte. Pois é, de novo ele vem com isso que já vimos que precisamos melhorar, sabemos que precisamos melhorar, mas não melhora. O Santos não melhora no número de finalizações, criação para poder finalizar mais, e é isso que me preocupa, assim. Eu acho que ele enxergou isso, beleza, mas ele não diz o que é que está sendo feito para melhorar isso. Nem questão de mudança tática ou nada assim. E novamente ele fala, não, beleza, o jogo foi fraco, nenhum dos dois times conseguiu muito finalizar. Nós precisamos melhorar e temos que evoluir para isso, e o que vai ser feito não sabemos. A outra pergunta é que sobre a pressão, que vai aumentar, né? Na verdade, o time já tem muita pressão, o Odair Helma já sofre muita pressão, e a pergunta é no sentido de que ele sofre pressão pela situação que estava o time quando ele assumiu e pelo decorrer do time depois que ele assumiu. E o que dizer para o torcedor no sentido de que ele acredite que está indo certo. E ele meio que dá uma esquivada nessa resposta. Eu queria assim, algum tipo de resposta mais prática, mas eu meio que sabia que ele ia falar o de sempre, né, que tem que acreditar e tal, e é mais ou menos o que ele fala. Ele diz que a pressão é do futebol, é dos resultados, oscilamos em termos de resultado, fizemos uma retomada após o Campeonato Paulista, no sentido de melhorar. Mostramos que temos essa condição, temos que acreditar nessa condição, focar, concentrar nas competições que tem, Sul-Americana, Brasileiro. Sábado já retomar a vitória, ele diz que precisa, pontuação, e buscar essa evolução nos aspectos que vão fazer com que a gente retome o equilíbrio, retome o padrão que a gente vinha tendo e os resultados. Ele está falando basicamente daquela sequência boa do Santos, que terminou na vitória sobre o Vasco, vai. Que daí depois teve os dois empates, até não foram tão ruins, mas é uma evolução com relação ao Paulista, mas não é exatamente evolução no nível que gostaríamos. Aí ele fala que futebol é trabalho, amanhã é trabalhar concentrado nisso. A gente tinha dado passos nessa etapa de reconstrução, nessa pressão desse tempo todo, né? São passos doloridos que vão ter que ser dados. A gente já mostrou que tem essa capacidade, no caso de melhorar. Temos que mostrar agora novamente mais fortes ainda no brasileiro e na sul-americana, que temos essa capacidade de retomar resultados, padrão de equilíbrio, e aí a confiança no grupo, no trabalho, trabalhar e concentrar, focar naquilo que a gente estava fazendo, estava fazendo bem, retomar aquilo que a gente precisa rapidamente e buscar os resultados, porque só com resultados se consegue essa regularidade, é o que ele falou. E eu vou pôr aqui o finalzinho da resposta dele, para nós ouvirmos então o que ele disse. O processo de construção ou de reconstrução, que seja a palavra, ele tem momentos de oscilação, ele tem momentos de dificuldade, de dureza como esse dessa eliminação que é dura, uma eliminação dura, dolorida, mas são passos que têm que ser dados e eu, como comandante, vou continuar dando esses passos, trabalhando, acreditando nesse processo que a gente consiga retomar o mais rápido possível, que seja sábado já, para alinhar os resultados à performance. Então, segundo ele, são passos doloridos que têm que ser dados, mas que o Santos está dando. E aí, ele acredita que isso tudo é parte do processo. Eu acho que essa é o grande X da questão. A torcida, a, os dirigentes e ele, todos têm que acreditar que isso é parte do processo para que ele se mantenha no cargo. A torcida, eu tenho muitas dúvidas sobre se acredita nisso. A posição oficial da diretoria é que sim, não vai ser tirado, vai ser mantido ele.
Não sei o que o torcedor, então comente aí, aproveite aí, se inscreve no canal, mas comente se você acha que isso é parte de um processo. Talvez seja, eu não estou aqui falando que não é, só que é muito complicado todo esse processo mesmo. A outra pergunta é sobre o Mezenga, o Bruno Mezenga, que acabou sendo o herói de levar para os pênaltis, então ele acaba nem podendo ser culpado por ter perdido o último pênalti, culpou muito mais o Camacho, mas enfim, pênaltis, né? E aí ele fala que tá chateado, né? O Benzenga, né? Tá chateado, tá triste. Ele teve a felicidade, o auge de fazer o gol de empate no final, bateu o pênalti, e aí ele fala assim: os batedores foram os melhores que estavam na condição mental, física, técnica. Tinha alguns batedores que deveriam estar nos 5 escolhidos, mas que já tinham sido substituídos, e aí me dá uma sensação de desespero um pouco, porque teve que tirá-los para tentar fazer o gol de empate. Se não tivesse tomado o gol de empate, talvez eles fossem mantidos para bater os pênaltis. Que talvez pudessem, se estivessem em campo, bateriam, mas as substituições que foram feitas, exatamente o que ele vai falar, né? Substituições que foram feitas deram o volume que o time precisava para o empate no final da partida. Ninguém quer perder nos pênaltis, é muita tristeza, né? Mas, de novo, retomar, olhar para frente, trabalhar, vai, ou o Mezenga vai fazer outros. É um batedor de pênalti, goleador, já fez, provavelmente já perdeu também, ele falando, o Odair falando. Não gostaríamos que tivesse sido hoje, mas não vamos direcionar para um jogador, não vamos culpar o Salmezenga. São 5 batedores, tem o adversário, lógico, né, que está lá também. A próxima oportunidade ele deve bater, assim, é um jogador de personalidade. E aí ele fala uma coisa bem interessante, eu vou colocar bem no finalzinho, bem curtinho, inclusive, mas ele fala uma coisa que me chamou um pouco a atenção aqui, e eu vou, sobre o Bruno Mezenga ainda, vou compartilhar aqui com vocês. A próxima oportunidade, certamente ele é um jogador de personalidade, não sei se aqui no Santos ou em outro lugar, vai bater novamente pênalti porque é um batedor, é um goleador, e vai errar e vai acertar novamente. Então ele já fala assim, não sei se aqui no Santos, mas ele vai bater, vai errar, vai acertar. Então ele meio que já descarta, inclusive. Bom, claro, ele pode considerar toda essa volatilidade do futebol, mas ele dá a entender que a chance do Bruno Mezenga ficar no Santos não é assim tão grande. Achei interessante essa declaração. A outra pergunta, se eu não me engano, é do Ricardo Martins, mas enfim. É, é uma pergunta sobre essa questão de definir os batedores e com relação ao Rodrigo Fernandes. Então, uma pergunta é sobre como que define os batedores, se é pelo treino ou se é no momento, e como estaria se sentindo o Rodrigo Fernandes, protagonista do erro que deu origem ao gol do Bahia. Sobre o Rodrigo Fernandes, ele fala que está triste, todos nós estamos tristes, todos nós perdemos juntos, todos fomos desclassificados juntos, a responsabilidade é de todos. E ele fala que o Rodrigo é um bom batedor, e aí ele começa a falar sobre a questão do pênalti. O Rodrigo é um bom batedor de pênalti, e aí ele vai falar sobre os pênaltis, né? Já perdi decisão de pênaltis, já participei de título olímpico nos pênaltis, então ele fala não como se fosse ele o treinador, eu não lembro se ele era o treinador, mas eu imagino que não. Ele fala que perdeu uma final de gauchão nos pênaltis, então ele meio que discorre sobre basicamente derrotas que ele teve enquanto treinador. Ele não falou nenhuma decisão assim, eu ganhei uma decisão por pênaltis. E aí ele fala sobre como que é o processo dele de escolher os batedores de pênalti. Achei interessante porque normalmente os treinadores não falam sobre isso, falam que é o melhor momento, treinamento e tal. Eles dão Eu uma tive uma final de especificadinha. gauchão nos pênaltis. E eu tenho por características, eu não trabalho pênalti na semana do jogo, no dia anterior. Eu sempre que termino os treinamentos, eu faço e peço aos jogadores e trabalho e treino pênaltis. E intercalo porque em algum momento, da competição, das competições, vai entrar pênalti. E aí você vai fazendo todo esse processo. Há batedores por natureza, jogadores que têm que já batem o pênalti, por exemplo, o Lucas é um batedor, saiu do jogo, né? Sentiu Imagina. o jogo, tivemos que fazer a substituição. Então estou te dando assim para não no aspecto geral. E aí você vai visualizando treinamento, histórico, e aí o momento do jogo, a situação de um determinado jogador está com a perna mais pesada, está sentindo uma dor, não está com tanta confiança, e ele era um dos batedores, faz um movimento. Não tem jogadores que não têm tanto esse hábito de bater pênalti também nos treinamentos e não tem um aproveitamento.
Então, isso tudo a gente senta com os goleiros, senta com os jogadores, vai fazendo uma lista prévia, macro, e ela vai diminuindo, mas você não tem o controle total dela, porque alguns, por exemplo, que poderiam ter um potencial de bater, não conseguiram entrar. Outros não estavam mais no jogo. Então, por isso que a frase é exatamente essa. Os melhores, com as melhores condições físicas, técnicas, de confiança, de aproveitamento de treino, de tudo, são os jogadores que bateram o pênalti. Interessante essa resposta. Assim, ela mostra, né, meio que o processo. Algumas coisas que eu destaco dela é que se o Santos treina sempre pênaltis, é meio curioso que isso se torne uma notícia, porque foi divulgado que o Santos estaria treinando pênaltis para esse jogo especificamente. E normalmente não é falado isso. Não sei, então, se é uma verdade, não estou questionando o Odair, talvez seja assim nos treinos mais especificamente e pareça só uma parte do treinamento talvez mais lúdica, não sei. Mas foi dito que o Santos estava treinando pênaltis para a partida do Bahia e normalmente isso não é dito. Isso é um fato que eu achei interessante na resposta dele. E a outra questão é como o andamento do Santos, e principalmente o Santos estar perdendo, afetou. Porque o Santos teve que fazer, no caso o Odair, teve que fazer muitas substituições até o final da partida no desespero para conseguir marcar o gol. E aí acabou colocando o Mezenga, que fez o gol da vitória. E dentro do conjunto, e como ele mesmo disse, tem jogadores que estavam melhor preparados para bater o pênalti não entraram e alguns jogadores que eram melhores batedores e tiveram que sair. E isso tudo porque o Santos estava perdendo e estava sofrendo. É, pensem como isso também pode afetar, né, uma situação. Se o Santos estivesse ganhando, talvez ele não tivesse tirado alguns jogadores que poderiam servir para bater o pênalti. Se o Santos tivesse empatado antes, ele tivesse colocado alguns jogadores que estavam em melhores condições, e segundo ele, tem tudo isso que influencia: técnica, histórico e condição no momento da batida. Então, aí várias coisas para serem consideradas. A última pergunta, então, é muito interessante, porque a pessoa que pergunta fala sobre como o Santos depende dos pontas. Esse esquema do Santos do Odair Hellmann depende dos pontas, movimento de pressão, e aí ele questiona o Odair Hellmann sobre chamar constantemente o Rodrigo Fernandes ou o Lucas Lima para falar com o Soteldo pedindo essa bola de velocidade. E aí ele termina a pergunta, o repórter termina a pergunta assim, falando assim, por que é que esse seu estilo não entrou, né, não encaixou no primeiro tempo? E o Odair Hellmann, ele faz uma coisa que ele não costuma fazer, que é confrontar. Sim, ele é um cara muito educado, dá para ver isso nas entrevistas, é diferente, sei lá, do Lisca, que é um pouco mais agressivo, o Diniz é um pouco mais agressivo, mas ele dá uma encarada, assim. Eu vou deixar a entrevista, essa última resposta dele completa para vocês verem o tom que o Odair Hellmann adotou, que é um tom raro, assim. Bom, depois eu vou comentar sobre isso, mas é uma coisa que quando o Bustos era um cara que dificilmente fazia esse tipo de confronto com a imprensa, era um sinal que ele já estava saindo, que ele já tinha se desgastado demais. Eu não acho que o Odair tenha feito nesse sentido, mas é curioso vê-lo enfrentando, assim, né, confrontando um repórter. Então vamos ver aí essa última resposta do Odair Help. Me desculpa, mas é totalmente ao contrário disso. Totalmente ao contrário disso. Você enxergou ou está pensando num outro jogo hipotético que ele não existiu e que não é pedido, que não é treinado. A transição do Santos, ela existe por característica. Os pontas são pontas, certo? Agora, o jogo, a estratégia, o treino, tudo é colocar a posse, o passe, as aproximações, as conexões, para tu criar essa possibilidade de jogo. Então, a todo tempo que você viu eu falando alguma coisa, era para manter a posse, para acertar o passe, para trocar passe. Não era para ficar jogando bola nas costas, tanto que o time nem fez. Nem o Bahia teve e nem nós tivemos. Algumas jogadas que tivemos de transição foi porque a gente conseguiu chegar do lado com passe. Nós não conseguimos chegar nenhuma com bola no espaço, com bola nas costas da linha. Então foi ao contrário, é ao contrário da percepção que você teve ou
a ideia que você teve que, quando eu falava alguma coisa, era para botar a bola no Soteldo. Pelo contrário, é trabalhado iniciação de passe, iniciação de posse, construção, construção através de passe, para que chegue nesses pontas no momento certo e eles desequilibrem ou com a velocidade ou com o drible. E é isso realmente, na minha visão, que nós precisamos evoluir. Nós precisamos ficar mais com a bola, nós precisamos trocar mais passe, nós precisamos quando recuperar essa bola, fazer o adversário sentir esse movimento, levar o adversário de um lado para o outro, desgastar ele. Então essa é uma característica que eu observei que a gente precisa e eu estou há muito tempo trabalhando, conversando, tentando, buscando para que a gente incorpore isso e tenha as duas opções, o passe, a posse e o drible e a velocidade. Muito bem, então vejam que ele adotou aí uma postura um pouco mais de confronto, né? É ao contrário do que você pensa. E aí ele acabou falando no final, né, que é o contrário do que o repórter tinha achado, talvez ele tenha se confundido com os gestos, com os movimentos, mas que precisa, e ele falou que está há muito tempo trabalhando, conversando, tentando, buscando para que incorpore isso, né? As duas opções, o passe, o passe e a posse, o drible e a velocidade. Não acho que sejam duas coisas exatamente contrárias, mas eu consigo entender a questão de ter a bola e ficar rondando a área, ou usar a transição ao drible e à velocidade. O que me preocupa, como sempre, é se ele está há muito tempo trabalhando, conversando, tentando e buscando, o que é que a gente pode, em que a gente pode se basear para acreditar que, se ele está há muito tempo fazendo isso, que daqui para frente ele conseguirá chegar nesse resultado, já que até agora não conseguiu. Então, aí tivemos um momento do Odair de uma certa agressividade. Não vou falar aqui que ele foi mal educado, foi deselegante, até não acho que tenha sido, mas é algo que eu, pelo menos, enquanto analista de coletivas do Odair, não tinha visto antes. Ele confrontando um repórter, ele refutando a afirmativa do repórter enquanto faz a pergunta. E normalmente, para mim, isso é um sinal de desgaste, é um sinal de que a pessoa está desgastada, está em um momento psicologicamente frágil, e enfim, é possível que esteja mesmo. E talvez seja um desgaste que não venha só da torcida e sim da diretoria. Então, não estou aqui colocando nenhuma afirmativa, mas é de se pensar, né, o que está, se isso é um reflexo de alguma outra situação ou é simplesmente um mau humor dessa eliminação do Santos. Enfim, esta foi a entrevista coletiva de Odair Hellmann, analisada aqui no canal Meninos de Fora da Vila. Muito obrigado a todos que assistiram nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. O Santos volta a campo sábado às 9 horas da noite contra o Internacional, então a princípio amanhã terá pré-jogo e no mais esperamos que o futuro seja melhor para o Santos, já que agora o Odair Helma, que tanto reclamou de jogos de 3 em 3 dias, terá mais tempo para treinar graças à Copa do Brasil e à iminente eliminação na Copa Sul-Americana. Tá difícil ser santista, mas muito obrigado a todos e para cima deles. Um abraço.